O mistério de Utsurubune explicado. O navio Oco, Utsurubune, aparece em uma série de pinturas feita no início do século XIX por uma variedade de artistas de diferentes províncias. Em todas essas pinturas, vê-se retratada uma jovem mulher, às vezes com cabelos ruivos, mas sempre de pele clara e bonita. Ela aparece ao lado de um objeto discoide, o tal navio Oco, grande o suficiente para acomodar pelo menos uma pessoa e equipado com painéis ou algum tipo de abertura ou janela. As pinturas retratam uma lenda, a de que no dia 22 de fevereiro de 1803, vagou por Harayadori, uma das praias do norte da cidade de Hitachi, na moderna província de Ibaraki, costa leste do Japão, a 133 quilômetros de Tóquio, um grande objeto em forma de disco que foi arrastado para a praia por um grupo de pescadores locais. Sua parte superior parecia ser feita de pau rosa revestido de vermelho, enquanto a parte inferior era coberta com placas de bronze, obviamente para protegê-la contra as rochas afiadas. A parte superior tinha várias janelas de vidro ou cristal, cobertas com placas ou barras de metal e vedadas com algum tipo de resina de árvore. Alguns disseram que o objeto parecia um grande queimador de incenso, Kohako. Ao olharem através das janelas de vidro transparentes desse navio incomum, que media 6 metros de largura e quase 4 metros de altura, os pescadores puderam ver, perplexos, símbolos estranhos escritos nas paredes e uma mulher bonita de pele clara no interior, vestindo uma roupa feita de pele ou tecido fino desconhecido. Uma escotilha se abriu e uma jovem de 18 a 20 anos, com cerca de 1,85 m de altura, pele rosada, sobrancelhas ruivas e cabelos artificialmente alongados, com mechas de pelo branco ou tecido fino, emergiu, falando uma língua desconhecida e segurando uma caixa misteriosa com cerca de 60 centímetros. Ela jamais largava essa caixa, nem deixava ninguém tocá-la, como se lhe fosse de vital importância. Curiosamente, há vários casos ufológicos modernos em que os ufonautas foram vistos carregando uma caixa semelhante, que também jamais largavam. Os pescadores teriam recolhido de dentro do barco 2 lençóis, uma garrafa com 3,6 litros de água, um pouco de bolo e carne amassada. Uma versão afirma que a mulher, chamada nos círculos ocidentais de a Princesa Branca, ficou naquela província e viveu até uma idade avançada. Outras versões sugerem que os pescadores ficaram bastante assustados com sua aparência e acharam melhor carregá-la de volta ao navio e empurrá-la para o mar, onde ela flutuou até o desembarque em outras praias, nas quais gerou choques e lendas semelhantes. A lenda de Utsurubune chega até nós de variadas fontes, a primeira delas tendo aparecido em 1825 em Toen Shosetsu, Contos do Jardim do Coelho, de Kyokutei Bakin, um escritor Gesaku, estilo literário simples, popularesco, de natureza lúdica e zombeteira, japonês do final do período Edo, que vai de 1603 a 1868. Ela foi depois narrada em Hyoryu Kishu, Diário e Histórias dos Náufragos, escrito em 1835 por um autor desconhecido. E em Ume no Shiri, Poeira do Damasco, escrito por Nagahashi Matajiro em 1844. Kyokutei Bakin, o primeiro a conduzir investigações históricas acerca do incidente de Utsurubune, faz referência ao livro Hoshiya Bunkeiryoku, Registros de Coisas Vistas e Ouvidas da Rússia, escrito por Kanamori Kinken, que descreve roupas e penteados tradicionais russos e um método popular para espanar o cabelo com pó branco. Também menciona que muitas mulheres russas têm cabelos ruivos naturais e usam saias, semelhantes às da Dama da Lenda. Baseado no livro, Bakin sugere que a mulher do incidente Utsurubune poderia ter origem russa. Já as histórias são semelhantes umas às outras e diferem apenas em pormenores, como, por exemplo,
um documento diz 3,6 litros de água, enquanto o outro 36 litros de água. A mulher, o barco e tudo mais poderia ter sido parte de uma missão de espionagem organizada pela Rússia czarista, ou seja, é provável que a mulher tenha sido enviada de um navio maior para recolher informações sobre o fechado Japão, com o qual a Rússia e muitos países do Ocidente cobiçavam estabelecer contatos diplomáticos e comerciais. O czar Alexandre I havia iniciado uma missão mundial de representação russa sob a liderança do explorador germano-báltico e almirante da Marinha Imperial Russa Adam Johann von Krusenstern. Nikolai Petrovich Rizanov, um nobre estadista russo que promoveu a colonização por parte da Rússia do Alasca e da Califórnia, foi considerado o homem ideal para forçar os japoneses a iniciarem relações diplomáticas. Em 1804, a bordo do navio Nadezhda, Rizanov levava muitos presentes para o Bakufu e até pescadores japoneses que estavam retidos na Rússia. Bakufu é o escritório ou governo de um shogun, sendo que Bakufu significa escritório na tenda ou sede de campo, referido à sede ou administração de um general no campo de batalha. Mas Rizanov jamais conseguiu firmar um acordo. Durante as negociações, o shogun permaneceu impassível, inflexível e em silêncio por meses. Em seguida, recusou qualquer negociação e finalmente devolveu os presentes russos. Diante do impasse, a Rússia passou a enviar navegadores para explorar e mapear as costas das Ilhas Kurilas, reivindicadas pelo Japão desde que a União Soviética se apossou delas no final da Segunda Guerra Mundial. Em 1811, o vice-almirante, explorador e navegador Vassily Mikhailovich Golovinin explorava a ilha de Kulashi em nome da Academia Russa de Ciências, da qual era membro, quando os russos entraram em conflito com os japoneses. Golovinin foi capturado por samurais e nos 18 meses seguintes mantido prisioneiro do shogun Tokugawa, que pretendia aprender mais sobre a língua e a cultura russas, bem como sobre a política e a ciência europeias. Na imagem, a captura de exploradores russos por soldados samurais do shogunato Tokugawa em 1811. Golovinin é o líder barbudo da esquerda. As memórias de Golovinin, memórias de cativeiro no Japão durante os anos de 1811, 1812 e 1813, ilustram alguns dos métodos usados pelos funcionários de Tokugawa. Kyokutei Bakin também questiona a origem dos símbolos exóticos vistos dentro do barco. Por estar convencido de ter visto sinais semelhantes em um baleeiro britânico encalhado, Bakin se pergunta se a mulher era uma princesa russa, britânica ou mesmo americana. Além disso, ele expressa sua decepção com os desenhos do Utsurubone, porque eles obviamente não correspondiam totalmente às descrições das testemunhas. O etnólogo e historiador Kunio Yanagita, pai dos estudos folclóricos japoneses, começou a estudar a lenda em 1925 e sugeriu que a mulher poderia ter sido abandonada no mar, no interior do barco redondo e fechado. O texto de Toen Shosetsu, que é o mais detalhado, sugere que ela pode ter sido filha de um rei que tivesse sido banida por ter quebrado os votos de casamento. Dentro da caixa, ela poderia estar levando a cabeça decepada de seu amante. Yanagita ressalta que barcos circulares eram comuns no Japão desde os primeiros tempos. Apenas os detalhes ocidentais, como as janelas de vidro e as placas de proteção de bronze, fazem o de Utsurubone parecer exótico. Ele também constatou que a maioria das lendas é estruturalmente semelhante à de Utsurubone. Alguém encontra uma garota ou jovem estranha dentro de um barco circular e a resgata, enviando-a de volta ao oceano. Yanagita também aponta que as versões mais antigas de Utsurubone descrevem barcos de madeira mais simples, circulares e abertos, sem nenhuma cúpula no topo. Yanagita supõe que os detalhes das chapas e janelas de bronze ou vidro foram adicionados porque os céticos questionariam a navegabilidade de um barco simples de madeira em alto mar,
mas se fosse reforçado com aço e janelas de vidro, soaria mais crível. Kazuo Tanaka, professor emérito de Engenharia de Computadores e Eletrônica da Universidade de Gifu, em Tóquio, investigou os scripts originais em 1997 e considerou as equiparações paralelísticas de Utsurubune com os avistamentos modernos de OVNIs um tanto exageradas. Ele ressalta que o navio da lenda nunca voa ou se move por conta própria, mas simplesmente flutua imóvel na água. Em seu livro O Mistério de Utsurubune, Antigo Encontro de OVNIs no Japão, que publicou sob o pseudônimo de Shoichi Kamon, Tanaka também aponta semelhanças entre as palavras Utsuro, que significa vazio ou abandonado, e a palavra Utsubo, que significa aljava, as sacolas nas quais caçadores e arqueiros carregavam suas flechas. Mas ambas as palavras também descrevem troncos de árvores antigas e escavadas e galhos de árvores sagradas. A palavra fune-bune significa simplesmente barco. Tanaka estranhou que nenhum incidente como o da lenda tenha sido registrado nos documentos curatoriais, sendo que a chegada de qualquer estranho na costa precisava ser informada imediatamente. O único incidente notável durante o final da dinastia Tokugawa aconteceu em 1824, quando um baleeiro britânico ficou preso na costa nordeste do distrito de Hitachi. A aparência europeia peculiar da mulher, a parte superior do Utsurubune e os caracteres desconhecidos levaram Tanaka e Yanagita a concluir que toda a história foi baseada nas circunstâncias históricas do período Edo, que isolaram totalmente o Japão do mundo exterior. O surgimento de uma mulher com atributos europeus denota o quanto os japoneses tinham medo das, entre aspas, más influências culturais do mundo ocidental, especialmente da América do Norte e da Grã-Bretanha. A lenda de Utsurubune foi engendrada de uma maneira perturbadora, fascinante e inexplicável do começo ao fim, para que a origem da tal mulher permanecesse desconhecida e inacessível. Além disso, Tanaka e Yanagita lembram que o povo do período Edo compartilhava grandes interesses por fenômenos paranormais como poltergeist, luzes no céu e monstros, daí que não seria surpreendente encontrar histórias de barcos exóticos como Utsurubune. Tanaka concluiu que o conto de Utsurubune não passa de uma mistura de folclore, literatura popular e muita imaginação. Os ufólogos viram no Utsurubune discoide um legítimo UFO, ou mais precisamente um USO, Unidentified Submerged Object, ou objeto submarino não identificado, e na mulher, uma alienígena. A corroborar isso, os símbolos vistos nas paredes do Utsurubune pelos pescadores são praticamente idênticos aos vistos nos famosos incidentes de Roswell e de Rendlesham Forest, e o mais intrigante é que 32 deles já podiam ser vistos em toda a Europa, em muitas cavernas antigas desde a Era do Gelo, o que sugeriria a prevalência de contatos extraterrestres desde épocas muito remotas. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe e inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.